Pessoal, vamos para os Estados Unidos conversar com Patrícia Vasconcelos. Donald Trump eleito a pessoa do ano pela segunda vez pela revista Time. Patrícia, eleição ganha, de fato, a força dos Estados Unidos, a força do republicano, e isso se reflete muito claramente nessa eleição, vamos dizer assim, nessa escolha simbólica. A gente sabe que todo ano a Time faz isso, e aí se volta ali a atenção, né, dos demais por conta da importância, né, dessa escolha da revista Time. Mais uma vez, é algo simbólico? Representa algo do ponto de vista prático? Não, mas tem uma simbologia, mostra claramente ali a força de Donald Trump. Muito obrigado pela presença. O que é que você nos conta, Patrícia? É isso, Leonardo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha pelo SBT News. É como você bem descreveu, é uma menção simbólica, não há efeitos, mas tem uma mensagem, né? Donald Trump, ele agradeceu essa escolha. Ele está em Nova York hoje. O presidente eleito aqui dos Estados Unidos, Léo, ele fez a abertura do pregão na Bolsa de Nova York, e antes de, enfim, tocar o sino, né, para que o pregão fosse no dia de hoje, ele estava honrado com essa nomeação que aconteceu, por essa escolha que aconteceu pela segunda vez. A gente lembra que a revista Time também o escolheu como personalidade do ano em 2016, quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. No pronunciamento, que foi até rápido lá em Nova York, no pregão de Nova York, o republicano disse que até prefere essa nomeação, porque ele disse que foi um trabalho muito duro. E a publicação, Leonardo, veio acompanhada de uma longa entrevista que a revista fez com Donald Trump. Ele disse que os últimos dias, se referiu aos 72 últimos dias da campanha presidencial como dias de fúria. Disse que ele trabalhou muito, afirmou que os democratas, né, do partido que faz oposição, partido do presidente Joe Biden, eles não estiveram atentos para uma insatisfação de boa parte da população americana. Citou a questão da imigração. Disse que a economia, a situação atual da economia americana, ele acredita que teve um peso muito grande na sua eleição. Sobre o Oriente Médio, os jornalistas perguntaram se os ucranianos serão abandonados, porque Trump disse mais de uma vez durante a campanha que pretende acabar com a guerra Ucrânia e Rússia. Ele disse que não deseja ver mortos em lugar algum na Ucrânia, Rússia, em Israel ou em Gaza. Aproveitando esse assunto, o jornalista da revista Times perguntou se ele confia em Benjamin Netanyahu. Trump disse que não confia em ninguém, voltou a confirmar o que ele já disse durante a campanha, que vai deportar imigrantes ilegais que estejam aqui nos Estados Unidos, e também confirmou que vai usar o poder que o presidente americano tem de perdoar condenados, isso geralmente feito ao fim do mandato. Essa semana Joe Biden, inclusive, assinou, né, o perdão de 39 condenados por crimes não graves. Ele afirmou que vai perdoar os que foram condenados pela invasão do Capitólio em 2021, dizendo que vai analisar, porém, caso a caso. A editoria-chefe da revista Time, Leonardo, justificou a escolha dizendo que normalmente há uma dúvida, é difícil fazer essa escolha, mas que agora em 2024 não foi uma escolha difícil. A revista considera que Trump realmente foi a personalidade do ano com maior influência, né, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no mundo. Pois é, Patrícia, eu ia falar com você justamente sobre essa questão da anistia a esses condenados em relação ao Capitólio. A gente sabe também da simbologia em relação a essas condenações, uma investigação muito detalhada, né, em relação a como se deu aquele movimento. Inclusive, uma reportagem do New York Times mostrava o momento que o Trump discursava em relação à questão das fraudes eleitorais e, de certa forma, fazia uma relação com um possível estímulo. É curioso como essa decisão
como essa declaração do Trump, ela repercute inclusive no Brasil, por conta também da invasão dos três poderes aqui, né, logo no início de 2023. Você considera, Patrícia, que essa decisão do Trump, ela tenha alguma, vamos dizer assim, alguma repercussão política entre democratas e republicanos, ou essa anistia presidencial, ela é dada como algo um pouco mais pacífico? Olha, isso poderia acontecer antes da posse, né? E eu acho que essa questão dele perdoar os condenados, isso foi muito criticado do lado democrata, mas não há o que se fazer. Essa não é vamos dizer assim, um privilégio que Trump terá quando ele chegar aqui à Casa Branca. Como eu disse antes, Leonardo, a lei, né, o sistema aqui dos Estados Unidos funciona dessa forma. Ao fim de cada gestão, o presidente dos Estados Unidos que está em exercício, ele pode conceder o perdão de pessoas condenadas, né, na esfera penal. Então, Joe Biden, inclusive, perdoou há alguns dias o filho Hunter Biden, que foi condenado na esfera criminal por porte de armas. E nessa semana também perdoou 30 condenados, como eu disse, de crimes não graves. Em relação ao que o Trump disse dos condenados pela invasão do Capitólio, é um tema muito sensível aqui nos Estados Unidos. A gente lembra que existiu um comitê, né, formado por deputados democratas que fizeram uma investigação do que aconteceu naquele dia. O comitê terminou os trabalhos e pegou todas as ações que foram enviadas ao Departamento de Justiça, e o presidente eleito Donald Trump, inclusive, já fez críticas aos integrantes deste comitê. Ele afirma que não foi um comitê que teve um trabalho isento, mas afirma que a sua decisão vai beneficiar os que foram condenados pela justiça comum aqui dos Estados Unidos, mas na revista ele diz que vai analisar caso a caso, a depender da gravidade, diz que vai avaliar também se a condenação está de acordo com o que a pessoa fez. Mas é um tema sensível, né, e que obviamente mexe com a opinião, especialmente com o que pensam os democratas. Leonardo. Patrícia Vasconcelos, muito obrigado mais uma vez pela gentileza aqui com a gente. Um bom trabalho para você. Forte abraço. Obrigada, Léo.